sexta que vem, a gente vai estar falando que só faltam 2 dias para a eleição. Já pensou? É incrível! Tá chegando a eleição das eleições, a eleição do século, o combate. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, do outro lado, Jair Bolsonaro. Uma eleição incrível e em cada estado também uma eleição importante, porque governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, é a eleição das eleições, eleição de 2022. A Band disparou esse processo com o debate, o primeiro debate da televisão, mais uma vez fazendo história e abrindo espaço para o debate democrático, como deve ser feito. É esse o papel que a Band tem, cobrindo as eleições desde o ano passado. Começamos muito antes, Fernando Mitre, nosso guru, nosso comandante em chefe, diretor nacional de jornalismo, lembrando sempre que a gente dá o tom, a gente busca no primeiro debate dar o tom, e o tom da campanha está dado, é esse. Bom, faltando poucos dias, portanto, 1 semana e mais 2 dias para a eleição, o que começa é aquela fase que no futebol o Fábio França está mais do que acostumado a ver, que é a fase do chuveirinho, Fábio França. Acabou a estratégia. Só bola na área. Bola na área. Vai pra confusão. Vai pra confusão. Quem tá na frente bota os 10 dentro da área. E quem tá atrás não tem o que fazer no placar, vai pra cima, mas é aquilo ali. Joga a bola lá dentro e vê se tem um cabeceador mais alto, vê se tem um cabeceador mais esperto. O Romário já fez um gol de cabeça, foi contra a Holanda, né? Em que ele... ele deve ter batido a bola a 1,70 m do chão. Contra a Suécia, semifinal. Foi contra a 94. Suécia. Pô, sensacional. Ele parou no ar e aqueles zagueiros com 2 metros de altura, e ele falou, blup, incrível, né? É aquilo, achar um Romário ou achar um goleador, um cabeceador mais alto, mais rápido, para ver se dá para tentar um empate, se dá para tentar ir em frente, é uma loucura. Bom, nessa eleição, a gente falou, tem várias leituras, né? Tem gente que diz que é o choque entre as aprovações de governo, entre as memórias das pessoas, a memória que as pessoas têm do governo Lula, as memórias, ou a memória que as pessoas têm do governo Bolsonaro. Quando você compara memórias, em geral, memórias mais antigas costumam estar mais bem resolvidas, mais processadas, as do momento, feridas mais abertas. Isso seria um ponto ruim para o Jair Bolsonaro, o que explicaria um pouco a rejeição ao governo dele, explicaria o Lula estar na frente e tal. E outros dizem, não, é a batalha das rejeições, né? Batalha das rejeições. E eu queria falar um pouco sobre rejeição. Rejeição, existem vários tipos de rejeição, né? Mas rejeição, no caso da política, você pode ter rejeição ao governo e você pode ter rejeição à pessoa. Quando você tem uma rejeição ao governo, alguém pode falar assim, olha, eu não gosto muito do que você fez, não. Não gosto, não acho que você fez um bom governo. Mas eu gosto de você. Eu gosto de você. Sabe assim, eu te perdoo. Eu te perdoo pelo que você fez. Esse é o caso em que uma campanha tem uma chance maior de fazer uma rejeição, né? Eu faço meia-culpa pelas coisas que eu fiz, eu tento explicar aonde foi que eu errei, mas ainda eu tenho um crédito pessoal, as pessoas gostam de mim e topam me dar, no caso do Bolsonaro ou no caso de governadores que tentam a reeleição, uma segunda chance. Isso vale muito para reeleição, né? Eu não gostei do que você fez, não estou feliz, rejeito o seu governo, mas você quer saber? Eu gosto de você. Agora, tem a rejeição pessoal. É assim, eu acho até que você fez um bom governo. Você quer saber? Diante da situação, acho que você foi bem. Quer saber? Eu diria até que você me surpreendeu como governante. Mas eu tenho ressalvas a você. Então, por mais que você tenha feito um bom trabalho, eu não estou afim de te dar mais 4 anos. E tem governador que está nessa situação. A situação do Jair Bolsonaro é tentar reverter esta rejeição. Não é uma rejeição que diz respeito exclusivamente
àquilo que ele fez no governo. Não é uma coisa objetiva. Olha, a gente vai crescer 2,5 e se a gente crescesse 3,5, aí eu votaria em você. Olha, eu não gostei da política de juros do seu governo. Não é uma discussão objetiva desse tipo. É um debate sobre percepções. Não foi a mão do presidente Jair Bolsonaro que colocou ele nessa cilada que ele está hoje, que é um grande desafio, mas foi aquilo que ele disse, as coisas que ele falou. E aí é na pessoa física, é no candidato. Porque não existe reeleição de governo, existe reeleição de candidato. Né? O governador tentando se reeleger não fará de novo o mesmo governo, fará um outro governo, outra realidade, outras águas, outra situação. O que será igual? Ele ou ela. No caso do presidente, ele não vai enfrentar de novo uma pandemia como a que ele enfrentou, ele não vai enfrentar uma crise global, a guerra da Ucrânia vai estar em outra fase, não é o mesmo momento, não é o mesmo governo, é outro governo. Ministros são diferentes, os problemas são diferentes, a realidade nacional é diferente, a realidade econômica é outra. No entanto, é o mesmo presidente. Então, o que as pessoas estão discutindo hoje é o seguinte: eu estou afim de dar mais 4 anos para ele, ou eu não estou afim de dar mais 4 anos para ele. E ele enxerga os números e faz o que pode, e tudo que ele pode fazer são ações para tentar mostrar que o governo dele é um bom governo. E ele até consegue fazer algumas coisas. Mas e para mostrar que ele tem que diminuir, que ele não deve ser rejeitado do jeito que é rejeitado, porque a taxa de rejeição dele é muito alta. A rejeição é a pessoa. Como, faltando uma semana, numa taxa de rejeição que não mudou, o presidente Bolsonaro vai conseguir convencer as pessoas a dar a ele mais 4 anos de governo. E esse é o grande desafio. A rejeição pessoal é uma rejeição complicada. Quando você tem rejeição a alguém, você sequer abre os seus ouvidos para ouvir o que ela tem para dizer. Por mais que os argumentos sejam racionais, por mais que a pessoa possa ter razão, cria-se um estado de desconforto que você não quer mais ouvir. E isso chama-se rejeição, é pessoal. Quem faz campanha, os marqueteiros, a turma que mexe com comunicação, sabe que é muito mais fácil enfrentar a rejeição ao governo do que enfrentar a rejeição ao candidato. Porque a rejeição ao governo, você pode ter uma explicação, você pode até pedir desculpa. Você tem algumas pessoas na história política, agora recentemente, por exemplo, o governador João Dória fez um bom governo. É meio que unanimidade. Cuidou da vacina, se preocupou com aquilo que deveria, ser prioridade. Então as pessoas não têm uma rejeição ao governo Dória. Mesmo aqueles que não gostam do Dória, eu digo aqueles que são adversários políticos do Dória, o que no caso dele não é muito difícil, porque o que tem de adversário político do Dória começa pelos vizinhos, Todo mundo tem algum ponto com ele, mas ninguém fala, olha, ele fez um governo ruim, olha, ele errou na segurança, olha, na economia ele não foi bem, na educação faltou. Não, reuniu um time de pessoas competentes, botou caras que eram ministros de Estado para serem secretários estaduais, cuidou das questões que eram importantes. No entanto, cadê o do João Dória? Sumiu. Por que o João Dória sumiu? Por que o João Dória não conseguiu sequer ser candidato por muito tempo? Venceu as prévias do partido dele, esse partido aí, Partido mesmo, literalmente. E, no entanto, foi posto para correr. Ninguém queria o Dória. A rejeição é pessoal. Então, são certos atributos que o Dória tem, ou tinha naquele momento, e que deixava as pessoas desconfortáveis para seguir em frente com ele. Esse é o desafio de Jair Bolsonaro, faltando uma semana de campanha e faltando
9 dias para a eleição. Em 9 dias, ou em 7 de campanha, ele tem que conseguir convencer as pessoas de que ele possui os atributos necessários para seguir em frente. É um grande desafio. É um grande desafio. Quando eu falo 9 dias, claro, ele pode ter 29 dias, né? Se ele passar para o segundo turno. Agora, o Lula tem 2 eleições pela frente. O Jair Bolsonaro só tem uma. O Lula, se sair no próximo domingo, não esse o próximo, primeiro turno, beleza para ele. Nossa, é o que ele quer. Se sair segundo turno, não é o que ele queria, mas ele continua no jogo. Então ele tem 2 chances para ir em frente. Ele pode perder a primeira, entre aspas, né? Perder a chance que é, olha, se ele conseguir, é um feito de ganhar no primeiro turno. Mas ele continua no jogo. Bolsonaro só tem uma chance. Só tem uma chance. É não funcionar essa campanha de voto útil. Lembrando que o voto útil é voto útil para o Lula, né? Não é voto útil para o Ciro, não é voto útil para Soraya Tronic, para Simone Tebet. Não é voto útil para essas pessoas. Para essas pessoas é chato, né? O Ciro olhar que aquele capital político que ele acha que tem, né? Que é miudinho, ficar ainda mais miudinho ainda. E aí o pessoal ir votando no Lula e no Bolsonaro, descarregando nos únicos que têm chance de fato, né? Porque quem votar no Ciro, quem votar na Simone, quem votar na Soraya Tronic, e eu estou falando dos 3 que aparecem nas pesquisas, porque o resto nem aparece, né? Vai ter que votar de novo se tiver segundo turno. E vai ter que escolher Lula ou Bolsonaro. Então, o Ciro não tem a menor chance de ver o nome dele seguir em frente, a Simone nem a Soraya. Então, faça essa campanha natural. O PT tem mais é que fazer isso mesmo. Vamos fazer uma campanha pelo voto útil, quem sabe, né? Quem sabe ganha no primeiro turno. E o Bolsonaro está naquela de eu preciso conseguir convencer as pessoas a votar em mim. E se ele conseguir convencer as pessoas a votarem nele no primeiro turno, ainda assim ele continua com essa batalha das rejeições e a rejeição dele é bem maior do que a rejeição ao Lula. A rejeição dele é superior a 50%. Então, como é que ele vai conseguir metade mais um dos votos se mais da metade das pessoas rejeitam o Jair Bolsonaro? E aí, é importante que a gente diga o seguinte: rejeição pessoal, ela é cumulativa, né? Você faz uma coisa que desagrada. Não é tão importante. Não é tão importante. É que nem aquela poeirinha que fica em cima da mesa e tal. Depois você faz uma outra coisa que desagrada. Mas você não acha que desagradou. E isso é muito comum nos ambientes palacianos. Porque no ambiente palaciano, quando o presidente ou o governador, né, eles têm palácio, né? Quando eles falam uma coisa que todo mundo acha que é ruim, do lado de fora do palácio, o que fazem os assessores, os áulicos, os puxa-sacos? Presidente, o senhor brilhou. Presidente, o senhor foi incrível. Isso é uma campanha sórdida da imprensa. Aquele jornalista é uma vergonha para o país. Aquela jornalista é uma vergonha para o país. Isso é um absurdo. Olha só o que estão falando. E o presidente ou o governador vai acreditando. Porque ele quer, né? Porque ele quer. Porque vai começando a achar que ele está ouvindo a verdade. Aí faz mais uma. Aí faz mais uma. Todo mundo ri, acha graça, porque tem medo, não quer perder o emprego. Quem é que quer perder o emprego, né? Tá lá, o sujeito é ministro do Estado. Se ele puxar o saco do presidente, ele continua ministro de Estado. Se ele desagradar o presidente, ele deixa de ser ministro do Estado. Então ele fica puxando saco e falando aquilo que o presidente quer ouvir. E o presidente fala mais uma coisa, fala mais outra coisa e fala mais outra coisa. Aí aquela poeirinha vai virando um poeirão. Um poeirão. E aí, depois de 2 anos, você tem que contratar uma mega de uma faxina para limpar a tua casa, porque ela está cheia de poeira. Então, agora, o presidente está dedicando tempo para explicar que aquela simulação que ele fez de alguém com falta de ar não era desdém. E a campanha do PT e nas redes sociais tem circulado a imagem dele simulando uma pessoa tendo uma crise de falta de ar, como se ele estivesse brincando com a morte. Como é que ele desmonta isso? Porque ele deixou lá atrás. Quando começou esse videozinho a existir, ninguém chegou para ele e falou: presidente, eu posso dizer uma coisa? Na live que o senhor fez
agora, há 10 minutos, o senhor simulou uma pessoa tendo uma falta de ar, uma crise de falta de ar. Isso pode pegar mal. Lá na frente podem interpretar isso como desdém, o senhor está brincando com a morte. Imagina, eu não estou brincando com a morte, presidente. Vamos desfazer, vamos gravar um vídeo para explicar, mas agora. É isso. Esse é o cuidado que tem que ter. Não teve. Por quê? Ah, que isso? E aí o assessor fala, é verdade, pensando bem. E aí vai acumulando. Aí, 2 anos depois, aí ele faz aquilo que poderia ter feito 2 minutos depois. Só que tem um estoque de coisas para desfazer. E esse estoque de coisas para desfazer fica tão grande que gera a tal rejeição à pessoa. E quando vem a rejeição à pessoa, como é que você desmonta? Dá para desmontar? Claro que dá, né? Tudo na vida tem solução. Mas é mais complicado, porque fica sendo um atributo e é percepção. Percepção não dá para você desmontar com um fato. Percepção você desmonta com percepção. Então, se você tem um fato objetivo, olha, eu não gosto de você porque o Brasil cresceu 2%. Aí eu provo que o Brasil cresceu 3%. Bom, o argumento do 2 eu matei. Você está errado. Nós crescemos 3%. Mas a percepção de que o Bolsonaro foi insensível, a percepção de que o Bolsonaro não se preocupou com a vida das pessoas, ficou. E ele deixou. E agora tenta desmontar. Então, faltando 9 dias, esse é o desafio maior da vida de Jair Bolsonaro. Quando ele era estilingue em 2018, ele não tinha que defender nada. Agora ele tem que defender realizações e tem que defender uma imagem. Só que a imagem que ele tem que defender é uma imagem que já foi desconstruída. Então ele tem que desmontar a imagem que fizeram dele para tentar montar uma imagem mais parecida com a imagem que ele gostaria de ver projetada na sociedade. Como é que ele faz isso faltando 9 dias? É o grande desafio e a gente vai acompanhar aqui.